Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como sempre, recebemos muitas perguntas sobre os valores dos imóveis, sobre os valores de financiamento, muitas dúvidas que são relativas a esse assunto e que, claro, eu vou trazer aqui para estar respondendo e esclarecendo todas elas de forma a ajudar vocês em cada um dos vídeos dessa série. Então o que eu fiz? Manter essa série, né? Justamente para explicar para vocês todo o processo, dentro do conceito do Minha Casa em Portugal, que é o projeto voltado para venda de imóveis. Eu tenho aqueles interessados em alugar, que é o projeto Chaves na Mão, né? O projeto que deu início a tudo. E eu tenho o projeto Mentoria Minha Casa em Portugal, voltado especificamente para compra de imóvel. Então eu estou trazendo aqui na prática informações quanto a valores dos imóveis e sobre o financiamento dos imóveis, dando então uma ideia de faixa de preço, como que seriam as questões, de acordo com o quê? De acordo com tipologia, com exemplos de cada cidade, cada região, cada estado, né? Tudo isso para quê? Para que você comece a ter uma ideia melhor de investimento e os valores que esse investimento vai trazer junto para ti, né? Tudo isso dividido em regiões. E para conseguir abordar todas as regiões, estou trazendo então essa série dando um vídeo para cada estado, né, distrito, para quem já conhece os termos daqui, né, para que possamos assim trazer todas as dúvidas e todo mundo pode ter clareza na hora de se planejar financeiramente. Hoje atendemos 15 dos 18 distritos de Portugal, né? Portugal tem 18 estados, a gente atende 15 deles e a gente vai falar aqui nos vídeos falando um pouquinho sobre cada um desses distritos. Hoje, o distrito escolhido é o de Leiria, tá? Mas tudo isso logo depois, então, da vinheta. Bora lá! Então, bora lá, né, gente? Como eu disse, vamos passar por todos os exemplos possíveis em relação a valores de imóveis aqui na região de Leiria, que vem se tornando uma excelente opção para muitos imigrantes. Além do custo de moradia aqui ser mais em conta, né? E quando eu estou falando de moradia, eu estou falando de uma forma geral, casas, apartamentos e tudo mais, por assim dizer, costuma também ter muita vaga de emprego, o que facilita muito o lado de quem precisa chegar trabalhando, né? Os vistos novos voltados para a procura de trabalho, eles têm ali aquela necessidade mais urgente de conseguir um trabalho, né? Não é um aposentado, não é um empresário, um visto D2 que vai chegar com calma para montar o próprio negócio. Ou o D7, um aposentado, reformado, né? Que vai vir aqui só para curtir. O visto de procura de trabalho, ele requer que você tenha essa pegada mais acelerada, né? Justamente para começar trabalhando. E Leiria, nesse ponto, realmente é um ótimo lugar, porque tem muito emprego, né? Tem muitas fábricas na região de Leiria como um todo. Então, realmente é um polo industrial ali, tem ali um polo industrial muito grande, o que facilita bastante, né, esse reinício de uma vida em um país novo, não é mesmo? Ah, e detalhe, se você quiser assistir nos vídeos das demais regiões, a gente criou, né, e está criando com muito carinho essa playlist, onde você vai encontrar as informações de cada um dos até então 13 distritos, que agora já vão ser 14, e depois na conclusão dos vídeos vão ser 15, né, porque a gente aumentou mais 2 distritos. Claro, nos primeiros vídeos, se você seguir a playlist na ordem dela, você vai ver que eu falava de 13, e agora a gente aumentou mais 2 distritos, temos funcionários agora em mais 2 estados trabalhando pra gente. E com isso, então, você consegue ter ali uma visão mais ampla de cada um dos estados aqui de Portugal, que pode te ajudar a esclarecer essas dúvidas. Pô, Giovanni, eu vou para onde, né? De repente, essa série, dessa playlist vai te ajudar a trazer um pouquinho dessa informação, tá bom? Para ter um panorama geral, uma ideia geral, gente, eu quero então começar aqui falando um pouquinho dessa região, né? Como que é o distrito de Leiria. O distrito, ele é situado na região centro de Portugal, lembrando que o distrito que eu falei, se eu não me engano, anteriormente foi o de Aveiro, que é a região centro, com algumas cidades ainda sendo consideradas região norte, inclusive algumas até pertencendo à região metropolitana do Porto. Leiria não, Leiria já está bem mais abaixo.
Leiria, então, é região centro, né? E é dividido entre as províncias tradicionais de Beira Litoral e da Extremadura. Lembrando que o que é essas províncias, né? É o que eu falei lá de Braga, pertence à região do Minho, né? Porto Alegre, Beja, Évora, ser a região do Alentejo, né? Então, essas características que no Brasil a gente não usa, né? No Brasil a gente só usa por região, região Nordeste, região Norte, região Sudeste, Centro-Oeste, né, que é Mato Grosso e tudo mais, né, Centro-Oeste, região Sul, região Sudeste. Aqui não, aqui tem essa questão de Norte, Sul, Centro, mas também tem a questão das províncias. O Algarve é uma província, o Minho é outra, a região do Douro é uma província e por aí vai, tá? Então, nesse sentido, Coimbra não, perdão, Leiria fica na região da beira litoral, tá? Ou também conhecido como Extremadura. Limita-se a norte a Coimbra, por isso que eu fiquei com o nome de Coimbra na cabeça, a leste com o distrito de Castelo Branco e com o distrito de Santarém, porque uma pontinha do Castelo Branco ali pega nela e a outra parte dela é toda voltada para Santarém. E ao sul de Leiria já é Lisboa. Muita gente vê até querendo, Giovanni, eu quero trabalhar em Lisboa, dá para morar em Leiria? Mais ou menos, porque às vezes, dependendo do tipo de coisa que você vai fazer, dá até para ir lá para trabalhar. Mas de uma forma geral, que você vai gastar de deslocamento, tempo, se for de carro, pedágio, que aqui a gente chama de portagem, né? Combustível, não vai compensar tanto assim, não. Se for uma coisa mais esporádica, ok. Eu, Giovanni, desço lá para Lisboa ali a cada 10 dias, às vezes uma vez por semana, dependendo do mês, tá mais agitado. Mas aí é ok. Agora, se é uma coisa de fazer todo santo dia, é meio complicado, já fica um pouco longe, tá bom? Então já não compensa tanto assim. E a oeste, claro, temos o Oceano Atlântico, né? Então é um estado de litoral, tá bom? Em termos de bairros, né? A gente tem ali em termos de bairro, não, em termos de cidade do estado, a gente tem 16 cidades no estado de Leiria, tá? Então é um estado que tem ali uma quantidade até interessantinha, já que a gente tem estados aqui que tem uma quantidade bem inferior a 16 cidades, tá? Então em termos de tamanho é mais ou menos assim o 13º assim maior estado do país em termos territoriais, tá? Embora essa informação nem sempre signifique muita coisa, porque o que mais pesa mesmo é população. E em termos de população, Leiria está beirando os 500 mil habitantes, tá? O estado, gente, tá? A sede, porém, que também dá nome ao estado, que chama Leiria, né? A sede, sim, ela já é menorzinha, mas ainda assim ela é uma das maiores do estado. Tem 61 mil habitantes naquele perímetro urbano dela, tá? Falando especificamente da cidade de Leiria, né? A capital do estado, a capital do distrito. É uma capital com praticamente 130 mil habitantes, né? E é dividida em 18 freguesias, tá legal? O que faz dele o segundo município mais populoso da região das Beiras, né? Apenas superado por Coimbra, que é maior realmente, tá? Nesse sentido, a cidade de Leiria, ela é muito boa, tá? E ela tem ali em volta dela outras cidades bem interessantes também, como Ourém, como a Batalha, Porto de Mós, tem ali também Alcobaça, muita gente vem para morar em Alcobaça, Marinha Grande, também uma cidade que está ali já de praia mesmo, também muito bonita, muito bacaninha, então ela também é bem interessante. E a cidade tem uma gastronomia bem variada também, bem legal. Então é nesse sentido, um destino muito querido, né, digamos assim. O município, historicamente, gente, ele é rico, tá? Em Leiria está situado ainda o Santuário de Nossa Senhora da Encarnação e, claro, também tem, né, ali as Ondas de Nazaré. Então é um lugar como estado, né, que atrai gente assim do mundo inteiro por causa daquelas ondas gigantes de mais de 30 metros para surfar, tá bom? E embora o Santuário da Nossa Senhora da Encarnação seja uma relíquia incrível, para quem mora em Leiria, o Santuário de Fátima
também tá mega pertinho, mas o Santuário de Fátima fica em Santarém, tá? Ele fica em outro estado, mas é curtinho. Você pega o carro e vai ali, chega ali com 15, 20 minutos, é muito pertinho mesmo, tá? É um estado para o outro ali, é um pulo, literalmente quase, tá? Mas em Leiria, no estado de Leiria, a gente tem coisas bem legais para visitar também, então fica essa dica do Santuário de Nossa Senhora da Encarnação, tá bom? Além disso, como informações turísticas e para que você tenha ali opções de lazer, conhecer, né, morando em Leiria e tal, dispõe ainda das termas do Monte Real, de praias maravilhosas também, a do Predogrão é bem bonitinha, a Lagoa de Evideira também é bem legal, e a Mata Municipal de Marazes, então também são pontos bem legais que geralmente assim eu dou uma passadinha, quando eu vou lá assim eu dou uma passadinha, nem que seja para poder ver, pegar uma brisa e tal, eu dou uma ida nesses lugares, porque realmente são bem legais. Claro, não é todo dia que eu vou que dá para ir, mas né, dá para ir beleza, tá legal? Ourém, são pontos históricos que dá para você visitar, né? Como eu falei, Fátima também, Pombal, a própria Coimbra, né? Tá próximo. Figueira da Foz também é uma cidade que está relativamente perto e também é maravilhosa. Eu já me hospedei em Figueira da Foz para tirar umas fériasinhas com a família e tal. Então também é uma cidade linda que está pertinho, dá para poder pegar o carro e ir também para descansar um tiquinho. Então são pontos interessantes que você morando ali em Leiria, você tem ali pulos rápidos para chegar nesses lugares e dar uma divertida, comer uma coisa diferente, né, e tal. Então é legal. Outros centros urbanos, como Entrocamento, Tomar, Torres Novas e Rio Maior, tá? Já no Ribatejo são bastante próximos também, tá? Então também são pontos que também tem ali coisas interessantes, pensando em emprego, pensando em algumas coisinhas diferentes ali para fazer também. Tendo um carrinho, dá para ir nesses lugares todos, tá, gente? Os portos da Figueira da Foz e de Peniche ficam pertinho, 50 e 80 quilômetros respectivamente, tá? Para quem vai estudar, por exemplo, com o visto D4 e gosta de coisas do mar, em Peniche, parece uma penínsulazinha dentro da Península Ibérica, né? Peniche tem um montinho de terra ali cercado por mar pelas três partes, né? Então vira uma penínsulazinha. Tem um Instituto do Mar ali também, igual tem no Algarve, inclusive. Quando eu falar de Algarve, eu vou falar também do Instituto do Mar do Algarve. Então também é uma área legal para quem vai para fazer universidade, quem vai fazer um pós, um doutorado, um mestrado ligado a essa parte de biologia marítima e tal. É uma opção interessante também para estudar, porque está ali pertinho, né? Rapidão, você pula lá, vai lá, estuda e volta para casa, tá? De carro fica realmente muito tranquilo isso. Agora, em relação às principais cidades do país, Porto e Lisboa, 170 quilômetros de distância para o Porto e 136 quilômetros de Lisboa, tá? Então, relativamente perto, mas não para você fazer todo dia, né? Quem está acostumado com o trânsito de São Paulo, trânsito do Rio de Janeiro, 2 horas para chegar em casa e tal, você vai gastar mais ou menos isso para ir para essas duas cidades, Porto ou Lisboa. A grande diferença que tem os pedágios, né? Em termos de combustível, talvez você gaste aí mais ou menos igual, ficar 2 horas do trânsito de São Paulo e Rio. Mas em termos de pedágio vai encarecer um pouquinho. Por isso que eu falei, dá para trabalhar? Dá, mas é uma coisa esporádica, tá? Eu tenho clientes que moram em Braga e que trabalham em Lisboa. Mas fala assim, Giovanni, mas faz isso todo dia? Não, tem um que faz isso uma vez por semana e eu tenho uns 2 ou 3 que tem que descer em Lisboa de 15 em 15 dias. E aí, ok, eu, por exemplo, eu desço, não chega a dar uma média de 15 em 15 dias, não dá menos, mas eu desço ali também uma vez a cada 10 dias, mais ou menos. Então é uma coisa que é normal, é aceitável. Pelo menos para nós brasileiros. O português estranha um pouco, em alguns casos assim, eles me perguntam onde eu vou ficar hospedado, quando eu vou descer e tal. Mas, claro, não posso generalizar, não é todo mundo. Tem gente que vai ter essa vida corrida mesmo. Mas isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Então, isso é uma coisa que, dependendo do trabalho, eu vou trabalhar aqui na Leiria, representando uma marca de Lisboa, representando uma marca do Porto, e aí eu tenho que ir lá uma vez por semana. Dá para morar em Leiria, Giovana? Dá, tranquilo. Giovana, eu vou para Porto ou para Lisboa todo dia. Dá para morar em Leiria para eu pagar mais barato no aluguel? Não compensa. Tá? O que você vai gastar em deslocamento, você paga mais caro numa casa no Porto ou em Lisboa e pronto, tá com a vida resolvida.
beleza? Então é muito mais prático nesse sentido. Em relação ao clima, como em toda a Europa, praticamente o clima. Toda a Europa não, eu estaria falando uma mentira aqui, né? Mas em termos de Portugal, digamos assim, o clima aqui é considerado mediterrâneo, tá? Com uma influência oceânica que todas as cidades que estão mais mesmo junto ao rio, ao mar, tem essa brisa marítima com mais incidência à medida que a gente vai entrando no território, né? À medida que a gente vai entrando no continente, isso vai diminuindo, tá? Em Leiria você vai encontrar facilmente invernos mais frescos e úmidos, contando com uma média de 40 dias de chuva, 50 dias secos e tal, em média, no inverno, tá? E as temperaturas variando ali dos 15 aos 7 graus, mas podendo sim também chegar a temperaturas até de 0 graus em dias mais frios, tá bom? O que pode aparecer ali uma geada, um gelozinho ali simples, em regiões que tem mais árvores, que são assim mais, né, afastadas do grande centro, com movimentação e tudo mais, tá? As primaveras bem agradáveis, então são temperaturas bem tranquilas. Abril é que costuma dar uma chuvinha, nada demais além disso, tá? E nesse sentido é bem tranquilo também. A temperatura já vai começa a subir, né? Aí chega o verão também, temperaturas em médias boas, chegando ali próximo dos 30 graus, então ficam temperaturas agradáveis, tá? Com picos aí passando de 30, mas realmente são picos. Aí depois a gente chega de novo no outono. Eu comecei com o inverno, que a gente tá no inverno aqui, né? Então fácil da memória ativar aqui. Mas os outonos também bem tranquilos, com a temperatura começando a cair de novo, ficando ali próximo dos 15 a 20 graus, tá? Então, nesse sentido, é uma cidade bem tranquila. Eu costumo até falar com os clientes. Na compra, um sistema de aquecimento é legal, valoriza o imóvel e tal. No arrendamento, dá até para desconsiderar, porque é um frio que você coloca uma roupa de frio ali e tal, você consegue passar numa boa. Mas numa compra, já é legal você ter sim até um sistema de aquecimento, dar aquela valorizada no imóvel, né, e tudo mais. Falando sobre ensino tanto superior como escola básica e tal, só para a gente ter ali aquela visão de família, né? Vem trazendo filhos, vai ter que estudar. Em relação ao ensino superior, tá? 3 das 5 escolas do Instituto Politécnico de Leiria ficam na cidade, tá bom? Então, tem ali o Instituto Politécnico de Leiria e ele tem ali, dentro da cidade de Leiria, 3 polos, tá? Também fica ali o ISLA, né? Se eu não me engano é ISLA mesmo, tá? Que é o Instituto Superior de Língua e Administração. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Instituto Superior de Língua e Administração, tá? Tem as educações pré-escolar e infantil, como todas as cidades, né? Como as principais, então, nesse sentido. Então é bem tranquilo, tá? Tem bastante escola. Coimbra, relativamente, tem escola para danar, até mais do que o normal, digamos assim. Então tem bastante opções de escolha, tá? Só de escola pro primeiro ciclo, se eu não me engano, são mais de 50. Eu lembro de ter lido essa informação em algum lugar. Então tem bastante escola mesmo. Em relação ao transporte, Leiria deixa um pouco a desejar nesse sentido, em comparação com as cidades maiores que dispõem de metrô e tal, né? Igual Porto e Lisboa, de uma forma geral, mas fica dentro da média como qualquer outra cidade, tá, gente? Não precisa ter hater aqui para já vir me xingando. Ah, Leiria é boa assim, transporte público que funciona. Não, eu tô falando em relação à disponibilidade de opções, tá? Nesse sentido, ônibus é praticamente a única opção que existe, tá? Porque ela não dispõe de metrô, não dispõe de outras coisas. Então, é a questão do ônibus. Claro, o trem passa lá. Então, o trem, nesse sentido, também é uma opção. Mas pro dia a dia, é ônibus, tá bom? Você vai conseguir usufruir também dos autocarros com a chamada, como são chamados os ônibus aqui, né? Mas vai ser complicadinho, tá? Eu sempre falo com as pessoas, o ônibus aqui, ele tem que dar um pouquinho de volta, então ele não é tão legal, não. Se você tem uma condição de ter um carrinho, eu acho que vale a pena, tá? Porque principalmente nos fins de semana, as linhas elas ficam muito limitadas. E o horário também delas encerra-se muito cedo, tá? Então é uma situaçãozinha que eu aconselho. Se tiver a oportunidade de ter carro, ok. Se não, beleza também. Mas saiba que você vai estar muito preso aos horários que não são tantos assim, tá bom? Então é uma opção
colocar aí no seu planejamento, né, a compra de um carro, mesmo que seja usado, tá? Acho que vale a pena. E claro, aí você tem que colocar combustível no seu orçamento, uma manutençãozinha de vez em quando, mas eu acho que o carro é uma boa história nesse sentido. Falando de economia, gente, o setor mais abundante na cidade é o terciário, tá? Por conta, obviamente, do turismo. Portanto, a hotelaria, lojas, restaurantes têm ali também uma importância significativa na economia da região. Mas também preciso destacar que o comércio, a agropecuária e a indústria são setores muito importantes na economia, como eu falei lá no início do vídeo. Tem muita indústria ali, tem muita empresa, tá? Na questão da indústria, principalmente, destaca-se a fabricação de objetos de cerâmica e plástico. Então, quem quer vir, essa semana mesmo eu tive um cliente me orçando um aluguel de um galpão, porque ele quer colocar ali uma fábrica de poliuretano. Então, eu falei com ele na hora, ele me perguntou, Giovanni, onde se me indica a fábrica de poliuretano? Eu falei, Leiria, é a casa, digamos assim, das fábricas destinadas a plásticos, né, materiais nesse sentido. Não sei se eu estou cometendo alguma gafe em chamar poliuretano de plástico, mas de uma forma geral, as fábricas e os insumos que abastecem essas fábricas, elas são abundantes nessa região do país. Então, é a mesma coisa que você querer colocar uma fábrica de tecido, por exemplo, de fazer roupa e tudo mais, lá no Algarve, sendo que o foco é na região de Braga. Então, não faria sentido. Você quer fazer alguma coisa nesse sentido, cerâmicas e plásticos principalmente, vai para a região de Leiria, né? E aí plástico, gente, envolve tudo, né? Fabricação de um boneco, moldes, videogames, tudo, literalmente. Tudo que é plástico, você tem lá uma máquina injetora, você faz o molde dela e aí já uma coisa vai chamando a outra, né? Para você moldar o plástico, você precisa de uma empresa de metalurgia para fazer o molde, que é em aço. Então, é uma região realmente com bastante fábrica, tá? Nesse ponto, eu acho que realmente é uma ideia interessante, tá legal? Então, de uma forma geral, é uma ótima opção para quem realmente quer chegar aqui com essa parte do emprego. Com a chegada de imigrantes todos os dias no país, temos também a construção civil, tá? Que é um ponto que eu venho chamando a atenção também. A construção civil são pilares fortes em todos os estados hoje de Portugal, praticamente. Eu não vou falar todos, literalmente, porque ali tem estados que realmente são bem pequenininhos, bem de interior, que não se desenvolve tanto. Mas os estados que são do litoral, todos eles têm sim uma pegada hoje com a construção civil muito forte, tá? Então é uma opção interessante nesse sentido, tá? Agora, já que a gente está falando de construção civil, né, vamos entender mais a fundo como funciona o mercado imobiliário, que aí a gente já está aqui nesse assunto, já mata ele, né? Para você viu que até aqui Leiria pode ser uma boa opção, ou para você, ou para um amigo, né, para alguém que você conhece, que você com certeza no final do vídeo você vai compartilhar ele, né, aproveitando esse gancho aqui na fala. Leiria é uma cidade relativamente pequena, tá? Então a gente vai trazer os exemplos aqui das médias de valores na cidade. E claro, como eu sempre repito, podem ter variações para os próprios bairros, tá? De uma forma geral, a avaliação ela tem que ser uma média para te dar um norte, né, no seu planejamento, nas suas pesquisas, tá legal? Mas claro, pode ser que a gente encontre, pode ser que você encontre um valor ali um pouco abaixo do que a gente falou aqui, ou até mesmo se surpreenda e encontra um valor bem acima, tá? Falando então sobre isso, para você fazer as continhas de como que funciona isso, né? E até aproveitando em falar em continhas, tem um outro vídeo, eu vou pôr o card aqui também, que é justamente sobre essa parte das continhas, tá? Que vai te ensinar exatamente a fazer você entender quanto da sua renda mensal será avaliada para um financiamento. E, portanto, qual é o valor da parcela que você pode pagar, tá? Se você ainda não viu, vale a pena, basta clicar aqui no cardzinho, tá? Então, para começar agora, gente, chega de lenga-lenga. Como colocando aqui os exemplos, né? 3 dormitórios, eu estou sempre seguindo, 3 dormitórios, 2 dormitórios e 1 dormitório. Em média, num panorama geral, você vai encontrar imóveis T3 em Leiria por cerca de 170 mil, tá? Isso na média.
Tem alguns bem mais caros do que isso e também outros abaixo desse preço, tá? Mas para um imóvel de 70 mil euros financiado, se você tiver 45 anos, você pode financiar por 30 anos, tá legal? E a cada tempo de idade que você tenha, você vai perder o tempo de financiamento, tá? Então, o máximo para ter 30 anos de financiamento são 45 anos. Porque o limite são 30 anos, tá legal? Então, se você tem 50, você só tem 25, se você tem 55, você só tem mais 20 e por aí vai, tá bom? Pensando nesse valor de 30 anos de financiamento e dando 30% de entrada, a gente teria uma entrada então de 51 mil euros, tá? E em média uma parcela de 553 euros, tá? Se você tem 60 anos e, portanto, só teria 15 anos de financiamento, né, por causa da regra dos 75 anos, você vai ter que aumentar a sua entrada, tá? O que eu indico? 45% de entrada nesse sentido. Você ficaria então com uma entrada de 73 mil e uma prestação de 700 euros, ou seja, subiu ali só um pouquinho, né? Praticamente 150 euros, tá? Nesse sentido, você tem um valor ali próximo para um tempo que ficou pela metade. Eu acho que vale bastante a pena dar uma ideia ali mais aproximada, sem apertar demais também a entrada do cliente, né? Não está dando 50%, 60%. Então é um ponto interessante. Fazer sempre a 45% de entrada já é algo legal, tá? Nesse sentido, o mesmo T3, se você colocar ele para alugar, você tem ele na média sendo alugado por 1.100 euros, tá? Ou seja, você compra ele financiado, ele vai se pagar sozinho, como eu sempre falo, e você ainda tira até um troco, tá bom? Então vale a pena nesse sentido fazer isso, porque você dá 30% de entrada, financia por 30 anos, tem o aluguel de 1.100, paga uma prestação de 500 e pronto. Você tem ali todo o resto sobrando para você, que é quase o dobro do valor do seu financiamento. Então, vale a pena, tá? Então, é uma coisa para você avaliar nesse sentido. Ah, Giovanni, você não está exagerando? Não, 1.100 não é muito, não. Dependendo da região, não. Dependendo da região, podemos alugar até mais caro, tá? Claro, vai depender da região. Então a gente pode pegar algumas áreas que vai ser também mais barato. Mas o valor mais barato de um T3 em Leiria, ele tá ficando ali na casa dos 700, 750 euros no mínimo, tá? Então mesmo assim, você teria uma prestação de 550 e um aluguel de 750. Você estaria tirando dinheiro e o imóvel continuaria pagando sozinho. Tá? Então tem que ser transparente aqui para mostrar. A gente consegue 700? Sim, consegue 700. Mas se fosse um cenário ali bem diferentão, ficaria difícil? Beleza, mesmo que ficasse difícil, a gente teria nesse sentido ainda por cima um valor que valeria a pena, tá? Então é algo a se pensar sim, tá bom? E para um T2, Giovanni, qual é a média de valor? Para um imóvel de 2 dormitórios, você encontra ele aqui na média por 150 mil, respeitando a mesma regra dos 30 anos, 30% de financiamento, 45 mil de entrada e uma prestação de 480 euros, tá? Para quem não tem mais 45 anos, já está acima, de novo, vamos usar o exemplo dos 45% de entrada, 75 mil de entrada, 15 anos de financiamento e aí uma parcela em torno de 560 euros. E a gente vai alugar esse T2 por quanto? Começando ali facilmente pelos mesmos 700 euros, tá? Podendo pegar algum imóvel até por 900, 950, tá legal? Se tiver todo mobiliado bonitinho, a gente consegue até mais de 900. Quando eu falo 900, gente, eu não tô falando assim, a gente vai empurrar o imóvel pro inquilino a esse valor, não. É o preço do mercado, tá? Quando eu falo a gente consegue, não é porque a gente vai literalmente entubar a garganta abaixo do cliente, do inquilino, esse valor não. É a média do mercado, tá? A média do mercado tá para esse valor. Então não adianta a gente pensar, pô, a gente consegue aqui um imóvel por 500 euros. Só se for uma sorte muito grande, porque a maioria dos proprietários estão de olho no mercado. Então, quando ele aluga um imóvel por 900, o vizinho, opa, você está alugando por 900, eu também consigo alugar o meu por 900. E automaticamente o mercado todo começa a se balizar nos 900. Até que alguém tenha a ideia de pedir 1.000, e aí todo mundo começa a pedir 1.000, depois o outro pede 1.100, todo mundo começa. É assim que funciona, é a lei da oferta e da demanda, tá? Se a demanda é grande e a oferta é pouca, o preço vai subir, não tem como contornar isso, tá legal? Então é algo para se prestar atenção.
Agora, nessa mesma situação, ao alugar esse imóvel, você então está pagando 700, você ainda está lucrando, né? Você está de novo salvando dinheiro, né? De novo, você está ali economizando. Você tem uma prestação de 500, né? A prestação baixou, se for por 30 anos, até menos de 500, né? Mas o aluguel ali no mínimo por 700 euros. Se a gente pegar isso em reais, gente, eu não vou nem fazer a conta aqui, porque se for fazer em reais, a gente sabe que a gente está salvando por ano mais de 10 mil reais por ano facilmente. Ou seja, quem não queria estar colocando 10 mil a mais no bolso todo ano, né? Você aí tá trabalhando tudo direitinho, você consegue no final do ano falar assim, pô, salvei aqui esse ano 10 mil aqui. Vai ter gente que fala assim, Giovanni, 10 mil para mim eu salvo é todo mês. No final do ano eu quero ter salvado 120 mil. Ótimo. Mas muita gente vai ter dificuldade de fazer um cofrinho ali e todo mês e todo ano colocar 10 mil dentro desse cofrinho. Muita gente vai ter essa dificuldade. Comprando um imóvel em Portugal, você está fazendo isso. Porque você está salvando ali, no mínimo, 10 mil por mês, 10 mil por ano em euro, né? Que é muito mais vantajoso. E não só isso, né, gente? Você está protegendo o seu patrimônio em euro, tá? Porque qualquer oscilação do real, você fala, pô, o real está desvalorizando demais, a gente não está fazendo nada, vamos vender aquele imóvel que a gente comprou em Leiria? Quando a gente comprou, o euro estava 6, agora o euro está 8. Então, só de trazer esse dinheiro para o Brasil de novo, na época que você dividiu ele por 6, agora você vai multiplicar ele por 8. E eu posso estar parecendo que estou exagerando, gente, mas eu falo com toda certeza do mundo. Eu não tenho dúvida que o euro vai continuar subindo frente ao real. Eu não tenho dúvida, infelizmente, tá? Infelizmente. Você pensar ali 2015, 2015 não vou nem tão longe não, 2018 ali, o euro custava R$ 4. Entendeu? A gente foi para 2020, o euro estava custando R$ 6 em 2020. Agora ele deu uma caidinha, chegou em ano passado, ele chegou a 5 de novo. E agora já está quase a 6 de novo. A tendência a longo prazo é subir, tá? Então eu acho que ele vai continuar subindo a longo prazo. Então é o investimento também nesse sentido. Sem falar que se você tem condições de comprar um imóvel hoje no Brasil, você vai comprar um e vai pagar três. Você comprando o mesmo imóvel aqui em Portugal, você compra um e devolve para o banco um e um pouquinho só. Ou seja, para cada €1 que você pega emprestado, você devolve menos de dois. No Brasil, para cada R$ 1 que você pega emprestado, você devolve três. Pode ir na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, pode ir nesses bancos e fazer uma simulação de compra de imóvel. Você vai ver que para cada real emprestado, vocês estão dando ou três, mais do que três ou muito próximo de três. Muito próximo de três, tá? Para deixar ali um pouco de margem para vocês. Ah, o Giovanni está exagerando. Muito próximo de três, tá? Aqui não. Aqui para cada €1 que você pega, você não devolve dois. Você devolve menos do que dois. Então só em juros você já está ganhando, né? Sem falar que quando você vai alugar o imóvel, o valor do aluguel paga o valor da prestação. Algo que também é difícil no Brasil, nas grandes cidades. O valor que você tem, que você ganha de aluguel é inferior, é menos do que você paga de prestação. Então só aí você já tem um outro problema também e isso já torna comprar um imóvel em Portugal um ótimo negócio, um bom negócio, tá? Se você acha isso, coloca nos comentários. Se você não acredita nisso, coloca nos comentários também. Agora falando sobre T1, tá? T1 em Leiria. Nos grandes centros, vamos achar, tá? E, claro, no grande centro ali da cidade, perto das universidades, ele tem aquela tendência que eu já expliquei em outros vídeos. Não é espalhado pela cidade toda, não, tá? Agora, preço dele tem uma diferençazinha, cai aí facilmente mais uns 20 mil de novo, né? Se o T3 é uma média de 170, o T2 uma média de 150, o T1 uma média de 130 mil euros, você consegue comprar um T1 em Leiria, tá? E colocar ele ali para alugar nos grandes centros. Na parte central da cidade é legal para poder, aquelas pessoas que vêm, aposentado, vêm sem filho e tudo mais, vai ter uma saída boa também nesse sentido. Estudantes, né, que também vai ter uma saída muito boa. Falando com a regra de você tem no máximo 45 anos, 30% de entrada, 30 anos de financiamento, ótimo. 39 mil de entrada, uma prestação de 400 euros. 400 euritos. E você compra um T1, a prestação aqui em Leiria, tá legal? Agora, tem mais de 45 anos,
não vão ficar aqui trabalhando o tempo, não. Vamos colocar aquela mesma regra. 15 anos no máximo de financiamento com 45% de entrada. Nesse caso, você tem uma entrada de 58 mil e uma prestação de 530 euros. Tá legal? Então, no valor pior, uma prestação de mais ou menos 530 euros. Agora, quanto que você aluga um T1 em Leiria? No mínimo, sim, um legal, igual eu tô dando exemplo, 550. Mas eu posso colocar para você aqui que a média vai variar entre 550 a 650, tá? Ou seja, pode te sobrar pouco troco, mas ele paga sozinho da mesma forma, gente. É dinheiro trabalhando para você, tá legal? Porque ele tá sendo colocado ali totalmente empregado de forma correta o aluguel no financiamento e com isso você não paga mais nada. O imóvel se paga sozinho e isso é o mais interessante, tá bom? Gente, o foco aqui, o que eu quero mostrar com essa série é mostrar para vocês que realmente, primeiro, vocês precisam sim se programar, se planejar financeiramente. Isso é a parte principal. Tem gente que fala, Giovanni, eu quero te contratar, mas só pode ser o valor mais baratinho que tiver. No caso do arrendamento, eu quero te contratar, mas tem que ser o aluguel mais baratinho que tiver. Gente, nas duas situações, seja na compra, seja no arrendamento, o planejamento financeiro, ele é, de longe, a base do seu sucesso mudando de país. E eu falo mudando de país, eu não falo vindo para Portugal, não. Pode ser para os Estados Unidos, pode ser para qualquer país da Europa, pode ser para qualquer país aí da América do Sul mesmo. O planejamento financeiro é importante. Sem ele, Deus me livre, a chance de dar errado é muito grande, tá? Então tomem cuidado com isso, se planejam, tomem cuidado. A ideia aqui da série não é vender o meu serviço, não é isso, é justamente tentar explicar, tentar mostrar para vocês, com base nas perguntas que eu recebi, como é o processo, qual é a média de valores, como que é as contas, para vocês entenderem e poderem fazer o projeto de mudança mais estruturado, mais certinho, tá legal? Então, na hora de comprar o imóvel, para aqueles que têm dinheiro guardado no Brasil, comprem em Portugal, é uma dica de ouro que eu dou. Porque se você quer comprar um imóvel no Brasil, esquece, compra aqui na Europa, protege seu patrimônio em euro, paga menos juros, põe um imóvel para alugar e ele vai se pagar sozinho. De repente você já começa até a ventilar uma ideia dentro de casa para mudar para Portugal. Mas, pô, ao invés de só comprar um imóvel para investir, por que ele não compra e mora lá? Melhor qualidade de vida, maior segurança, longe dessa bagunça que está o Brasil. Infelizmente, eu sou brasileiro, eu posso falar do Brasil sem ser odiado, porque realmente é verdade, a gente é brasileiro, né? Se vem um americano, alguém falar mal do Brasil, a gente vai xingar, a gente vai defender. Mas a gente mesmo tem essa liberdade de poder falar, né? E o Brasil hoje não tá nada bom, né, gente? Vamos ser sinceros, vamos ser realistas, né? Independente de opinião política, independente de que lado que você tá do jogo, o Brasil tá um caos. E isso é o ponto complicado, né? Agora, para aqueles que não pensam em morar aqui, é um ótimo, sim, investimento. Valorização do seu patrimônio, ele está valorizando todo ano, tem ali capital em uma moeda forte, né, como é o euro. Então, ainda assim, uma coisa para se pensar, para se programar, porque vale a pena, tá? Além de ganhar em euro, seu imóvel está sempre valorizando. Eu falo assim, na média de 10 a 20%, em alguns casos até mais de 20%, ano após ano, tá? Então é a hora é agora para poder comprar o imóvel, para pensar em compra de imóvel, porque sim, são bons planos, tá? Agora, de qualquer forma, a ideia aqui é te informar, a decisão é sua, pode procurar quem você quiser para poder fazer esse processo para você. Eu só quero deixar claro aqui que a Oliveira Imóveis também faz isso, né? A gente também pode te ajudar nesse processo, mas a ideia aqui não é nos vender, não é falar da gente. Fique à vontade para poder pesquisar, ver preços de imóveis, como que é o processo, mas qualquer coisa, deixa nos comentários aqui que a gente pode te ajudar, a gente pode te facilitar esse caminho, esse processo para ter o imóvel próprio aqui, tá legal? Gente, agradeço todo mundo que ficou até o finalzinho do vídeo, tá? Quem tiver ali alguma dúvida, alguma questão, coloca aqui nos comentários. É importante, sim, a gente ir fomentando cada vez mais essa discussão, essa conversa. É com base nos comentários
que a gente vai montando os nossos conteúdos, vai criando vídeos novos. Então, agradeço todo mundo que quiser compartilhar o vídeo, deixar o joinha e principalmente deixar um comentário para poder a gente, a partir daí, entender melhor, tá? E lembre-se que ao vender um imóvel aí no Brasil para comprar aqui, você está protegendo o seu patrimônio. Você não está arriscando, você está protegendo o seu patrimônio, tá bom? Agradeço a todo mundo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.